Oi, gente. Vamos dar continuidade então à demografia brasileira, ao estudo da população do Brasil. Vamos ver nessa aula conceitos novos e informações sobre a população brasileira. Vamos lá então, taxa de natalidade. O que é taxa de natalidade? É o número de nascidos vivos no período de um ano. Essa taxa é calculada a cada 1.000 habitantes, ou seja, isso aqui significa por 1.000. Então, vamos dar um exemplo. 8 por... Em vez de ser por cento, que é o que a gente está acostumado a ver no dia a dia, aqui essa taxa é calculada por 1.000. Então, significa que num grupo de... Esse exemplo que eu citei, muito aleatório, uma taxa de natalidade de 8 por 1.000. Significa que num grupo de 1.000 pessoas, em um ano nasceram 8 crianças. Então, taxa de natalidade é isso. É a quantidade de crianças que nascem em um ano em cada grupo de 1.000 habitantes. Aí o cálculo da taxa de natalidade, como é feito. E no gráfico, o que vemos é a redução da taxa de natalidade no Brasil e na maior parte do mundo com o passar do tempo. No ano de 2020, a taxa de natalidade no Brasil já é de 12 o quê? 12 por 1.000. O que significa isso? Em cada grupo de 1.000 habitantes, no período de um ano, nasceram 12 crianças. Essa é a taxa de natalidade do Brasil mais atual, mais atualizada aí. E o importante é entendermos quais os motivos principais da redução da taxa de natalidade no Brasil. E os principais fatores são a inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher inserida no mercado de trabalho faz com que evite, de certa forma, ter uma quantidade maior de filhos, ou até mesmo ela espera para ter filhos mais tarde. Segundo motivo, a própria urbanização também fez com que o número de filhos, com que a taxa de natalidade caísse. Por que a urbanização? Antigamente, as pessoas morando no campo, na zona rural, tinham muitos filhos, até porque um filho a mais era um braço a mais para trabalhar. Hoje, muitos veem a vida urbana como muito difícil para muita gente. Então, um filho a mais acaba sendo entendido aí por muitos como um gasto a mais. Terceiro ponto que fez com que a taxa de natalidade no Brasil diminuísse. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, muitos cientistas sociais já vêm colocando os problemas do mundo no crescimento populacional. Hoje, por exemplo, o crescimento populacional é muito combatido pelos ambientalistas, que entendem que o aumento da população vai destruir o planeta Terra. Na época, muitos entendiam que o aumento populacional ia causar conflitos, ou que o aumento populacional é a causa da pobreza. Enfim, tem sido muito recorrente nos dias de hoje o neomalthusianismo. É uma teoria que fala que o aumento da população é que causa os problemas do mundo e que a população precisa ser controlada. E precisa ser controlada como? Reduzindo o nascimento de crianças. Então, no final, desde a Segunda Guerra Mundial, já vem sendo desenvolvidas técnicas e propagandas para a redução da natalidade. Entre as técnicas aí, os métodos contraceptivos, ou seja, que fazem com que a mulher não engravide. A pílula anticoncepcional, o DIU, até mesmo a camisinha, são métodos contraceptivos. O aborto também passou
a ser legalizado em muitos países. Então, vemos essa cultura aí de controle populacional muito grande, que a gente chama de neomalthusianismo, muito presente aí. É sabido que os países desenvolvidos, eles exportaram para os países, principalmente emergentes, essa ideia de controle populacional para controlar a pobreza. Mas o neomalthusianismo hoje ele é super contestado. Mas, de toda forma, como vemos com o passar do tempo, o número de crianças que nascem, ou seja, a taxa de natalidade, ela vem decrescendo, ela vem caindo. Taxa de mortalidade, por outro lado, é o número de óbitos em um ano. Essa taxa também é calculada a cada 1.000 habitantes, ou seja, por 1.000 e não por cento, como estamos acostumados. E aqui a fórmula para calcular a taxa de mortalidade. Então, o que significa esse por 1.000? É a mesma coisa que a gente viu na taxa de natalidade. O número de pessoas que morreram num grupo de 1.000 em um ano. E, como podemos observar nesse gráfico aí, a taxa de mortalidade no Brasil ela vem diminuindo com o passar dos anos. Hoje, a taxa de mortalidade no Brasil é de 7. 7 o quê? O que significa isso? 7 por 1.000. Ou seja, num grupo de 1.000 pessoas, em 1.000 pessoas brasileiras, em um grupo de 1.000 pessoas brasileiras, em um ano morrem 7. E quais os motivos da redução da taxa de mortalidade? O maior acesso a vacinas, a expansão do saneamento básico, a saúde pública, a mudança de hábitos na população, hábitos mais higiênicos, por exemplo. Então, todos esses fatores, dentre outros, contribuíram para a redução da taxa de mortalidade. Antigamente morria muita gente. Hoje morrem menos. As pessoas, inclusive, estão vivendo mais, como veremos em slide para frente aí na nossa aula. Crescimento vegetativo, também chamado de crescimento natural, representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. Agora prestem muita atenção. Crescimento vegetativo é você pegar a taxa de natalidade e diminuir da taxa de mortalidade. É basicamente isso. Se em um determinado local o resultado da natalidade é maior que o de mortalidade, a população está crescendo. Se a taxa de mortalidade for maior que a de natalidade, a população está diminuindo. Então, eu vou fazer essa conta aqui. Se nascem mais crianças do que morrem, essa conta vai dar positiva. E aí nós estaremos tendo um aumento da população. Agora, se morre mais do que nasce, a população está diminuindo. Então, o crescimento vegetativo é essa conta aqui, ó. Pegar o número de crianças que nasceu em um ano, que é a taxa de natalidade, menos o número de pessoas que morreram. O resultado dessa conta é o crescimento vegetativo. E aí, se a natalidade é maior que a mortalidade, a população está crescendo. É basicamente isso, é uma continha muito simples. E o que está acontecendo no Brasil? Olha aqui. Essa linha preta aqui é a natalidade, ela está diminuindo. E essa linha mais clara aqui é a mortalidade, também está diminuindo. E a diferença entre as duas é o crescimento vegetativo. Então, ó, o crescimento vegetativo tem sido menor, ou seja, a população brasileira ela está crescendo
cada vez mais lentamente. Porque a diferença entre o número de pessoas que nascem e que morrem tem sido cada vez menor. Tem nascido menos gente e tem morrido menos. Então a população brasileira está crescendo, mas está crescendo mais lentamente. Ou seja, no Brasil, o número das pessoas que nascem ainda é maior do que o número das pessoas que morrem. Então, nosso crescimento vegetativo ele é positivo, nasce mais do que morre. Só que o crescimento da população brasileira tem sido mais lento, porque tem nascido bem menos do que antigamente. Então, aí a população brasileira, no ano de 1900, eram quantos brasileiros? 17 milhões. E com o passar do tempo, a população ela foi o quê? Aumentando. No ano de 2010, a população brasileira era de 190 milhões de habitantes. Hoje, 2021, qual é aproximadamente a população do Brasil? Hoje somos aproximadamente 213 milhões de habitantes. E a população brasileira cresceu por dois principais motivos. O primeiro nasce mais do que morre. Mas você não falou que está nascendo menos? Sim, mas mesmo assim o número de crianças que nascem é maior do que o número de pessoas que morrem. Então a população ela cresce um pouquinho. E também os movimentos migratórios. Entra mais gente no país. O Brasil sempre recebeu muito imigrante. Isso faz também com que a população aumente. Então, a taxa de natalidade maior que a taxa de mortalidade e a entrada de imigrantes. Tudo isso contribui para o aumento da população brasileira. Porém, como eu disse, a taxa de crescimento da população brasileira tem sido menor. Olha aqui. O crescimento da população brasileira vem diminuindo. Mas vem crescendo, Fernando? Sim, só que muito lentamente. As taxas de natalidade e mortalidade elas estão praticamente se encontrando, o que faz com que a população cresça bem lentamente, porque ainda nasce um pouquinho mais de pessoas do que morrem. Taxa de mortalidade infantil é basicamente o número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. É a taxa de mortalidade infantil. No Brasil, a taxa de mortalidade infantil também vem diminuindo por conta das melhores condições médico-sanitárias, de vacinas, de atendimento na saúde. Os avanços tecnológicos na saúde fizeram também com que houvesse uma taxa de mortalidade infantil que ela fosse diminuindo com o passar do tempo. Mortalidade infantil diminuindo no Brasil, conforme trazido aí pelo gráfico. Taxa de fecundidade, o que é? É a média de filhos por mulher. É basicamente isso. É quantos filhos por mulher. Então, há muito tempo no Brasil, por exemplo, a taxa de fecundidade era de mais ou menos 6. O que significa isso? 6. Significa que cada mulher, ou que as mulheres, em média, tinham 6 filhos. Lá na época dos nossos avós. E até mesmo dos nossos pais. E hoje, qual é a taxa de fecundidade do Brasil? Hoje não, há alguns anos estava em 2,5. Aí os alunos, nossa, existe meio filho? Não. Lembrando que é uma média. Então, se uma mulher tem 2 e a outra mulher tem 3, eu vou somar os dois, dá 5. 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, quando eu digo que uma taxa de fecundidade está em 2,5, significa que as mulheres estão tendo 2, 3 filhos por aí. Chegamos aqui à taxa de fecundidade no Brasil. Então, olha só, em 1940,
as mulheres tinham mais ou menos 6 filhos. E hoje? Hoje está em 1,9. Significa que as mulheres estão tendo aí mais ou menos 2 filhos. Expectativa de vida ou esperança de vida é um conceito que está associado ao bem-estar da população. Indica a média do tempo de vida aproximada de uma população. Também é chamada de longevidade. Expectativa de vida ou esperança de vida é mais ou menos quantos anos a população de um lugar vive. E olha aí, a expectativa de vida no Brasil. Antigamente, as pessoas morriam com 40 e poucos anos, viviam muito pouco. Na minha opinião, morrer em média com 40 e tantos anos era uma expectativa de vida baixíssima. Baixíssima. Hoje, quantos anos mais ou menos o brasileiro vive? Hoje ele vive mais ou menos 76 anos. E aí a pergunta, Fernando, por que as pessoas estão vivendo mais tempo de vida? Ora, aqui é a mesma resposta da diminuição da taxa de mortalidade. Saneamento básico. O que é saneamento básico? Água tratada, esgoto coletado. Isso reduz muito as doenças, lixo coletado. Aumento de vacinas, de tecnologias médicas, de condições médico-sanitárias das pessoas, maior higiene, instrução da população. E as mulheres, elas vivem, em média no Brasil, 79, enquanto os homens 72. Aqui, 75,8 é a média geral. Só que cabe ressaltar que as mulheres vivem um tempo expressivo a mais que os homens. E isso por questões, tem se estudado se é por questões biológicas, mas predominantemente por questões culturais. O homem morre mais de formas violentas, por exemplo, e também temos essa questão cultural aí, eu não diria de machismo, mas de proteger a mulher dos esforços maiores, aí, dos trabalhos mais penosos. Não se vê mulher em mina de carvão, por exemplo, em trabalhos insalubres, elas estão em menor quantidade. Isso tem mudado com o passar do tempo. Mas, basicamente, as atividades mais penosas, insalubres, nocivas aí ainda são exercidas pelos homens. Então, pessoal, assim a gente termina mais uma parte do nosso estudo de população brasileira.